Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo hoje um assunto extremamente polêmico. O governo adiou, através do Ministério do Trabalho, pela terceira vez a implementação do ponto eletrônico com o registro. O detalhe é o registro. É a emissão, né? Um papelzinho que sai quando você sai da empresa ou entra da empresa, ou os dois? Os dois. Nos dois, na entrada e na saída. Essa que é a polêmica. Período da manhã, ao meio-dia, na saída para o almoço, o retorno da tarde e a saída no final do expediente. Inclusive o intervalo, né? O intervalo também, né? Bom, o que pode impactar? O que pode impactar? Eu só queria, se me permite, aqui discordar um ponto aqui do colega Francisco Alano, quando ele diz no trabalhador roubado ou empresariado, ele falou de uma forma geral do empresariado, né? Estaria jogando todos na vala comum, né? Admite-se que há casos dessa natureza e não vamos aqui dizer que não existe, né? Mas não podemos condenar a todos, né, como todos estejam roubando os trabalhadores, o que não é verdade, né? Então nós temos... na verdade, eu não fiz menção, Nilson, a todos, aqueles que efetivamente transgridem. Exato, aí eu concordo com você. Até a boa-fé, né, dos trabalhadores em ter registrado. Então, e aqui um ponto também que eu trago em nome da associação, a Enflo, discordando do ponto, né, do ponto de vista, não do ponto eletrônico, no sentido de que, se há fraudadores, pune-se os fraudadores, mas nesse caso está penalizando toda a sociedade, todo o empresariado, né, que utiliza o sistema, né? Então, em vez de você coibir aqueles efetivamente onde tem os problemas das fraudes, coibir com aqueles, penalizar, né, e não todo o contato. Nilson, o grande problema é como é que tu localiza, como é que tu verifica qual empresa que está fraudando. Esse é que é o problema, porque ele deleta as horas. Entendeu? Se nós tivéssemos, mesmo com o registro eletrônico de ponto, uma forma eficiente de verificar qual empresário está deletando, não haveria necessidade de portaria. Eu vou colocar mais um problema. Tradicionalmente, o trabalhador entra com uma reclamatória trabalhista quando ele foi para a rua, quando ele foi demitido, né? Então, ele vai ver se houve um problema com o cartão ponto quando ele já saiu da empresa. Dificilmente o trabalhador entra com reclamatória trabalhista trabalhando. Claro. Né? O doutor sabe, né? Então, tem mais esse problema. Ele vai constatar que houve fraude lá adiante, quando a fraude já aconteceu com vários colegas seus. Então, atualmente, nas reclamatórias trabalhistas, a gente já tinha um problema, que era a instrução processual, que se discutia muito com testemunhas, a questão do registro já existente, que era o cartão ponto tradicional. Agora veio um outro problema para a reclamatória trabalhista. Já não é mais nem o horário. Esse é aquilo que é apresentado pelo empresário, é válido ou não. Porque está aquela discussão. Aquele sistema, ele é fraudado ou não é fraudado? Então, vamos ver, há muita dúvida. Renato, como bem se colocou já de início, a discussão aqui é justamente a questão da fraude específica no sistema, no software e na integração do sistema de ponto eletrônico. Na verdade, é um banco de dados, ele pode ser manipulado e até este momento existiam apenas algumas diretrizes básicas que tinham que ser seguidas pelo empresário. Só que, conhecendo o Alano já de meses de negociação, a gente sabe que certos setores podem ter até um histórico de fiscalização mais aprofundada. Eu discordo quanto à questão dos supermercados, né? Eu acredito que os supermercados hoje, além de gerar uma enormidade de empregos, eles estão utilizando, inclusive, o sistema de gerenciamento eletrônico como ferramenta de competência, né? Quer dizer, trabalhou, hora extra é pago. Exatamente. É o mínimo que se espera, né? Trabalhou, tem que pagar, Só que, né? Aí eu vou Nós temos N casos, N processos de fraude, de assalto aos trabalhadores, não são todos, mas o grande problema que está acontecendo hoje na área do supermercado, que ninguém quer trabalhar em domingo e feriado. Então tem supermercado trabalhando no limite mínimo da quantidade de trabalhadores, de quadro de trabalhadores. E nós vemos, principalmente final de ano e verão, trabalhadores trabalhando 14, 16 horas. E o grande problema, e o doutor José sabe disso, a aplicação do banco de horas.
trabalha 16 horas, joga no banco de horas e uma parcela razoável não coloca nem no banco de horas, deleta. Aí o trabalhador... O banco de horas tem que ser homologado, tem que ser um banco de horas legal. Isso é um banco de horas, na verdade, é um sistema legal camuflado, mas o banco de horas, pelo que eu entendo, é uma questão que tem que estar homologada, e inclusive com acompanhamento do ente sindical, né, por parte dos empregados. Bom, em resumo, a discussão é muito longa e são vários aspectos que impactam, principalmente hoje. Estávamos comentando ainda há pouco, ainda fora do ar, a questão da nota fiscal, da nota fiscal eletrônica, né? Existe sempre uma maneira de se fraudar. Infelizmente, nesse caso, a coisa se torna genérica. Só que é certo que o empresário ele quer usar isso como uma ferramenta de competência. O problema é que existe sim um curso para você implementar, praticamente você tem que trocar 100% dos equipamentos, né? E tem toda essa discussão de se vai ser a última, se isso vai ser realmente implementado daquela maneira que está hoje, ou novamente vai ser postergado. Isso gera uma certa insegurança jurídica, e nós estamos falando de um universo amplo. Pelo que eu pesquisei, pouquíssimas empresas até o momento aderiram ao REP, ao Registro Eletrônico do Ponto, ao que está, na forma que está na portaria, né? Pouquíssimas empresas. Bom, talvez... Eu vou interromper você, doutor Alessandro. Hoje eu fiz uma pesquisa com 15 colegas empresários contábeis, para ver esse posicionamento em relação a seus clientes pelo Estado. Fiz aqui em Florianópolis, em Blumenau, Joinville e Lages. E aí? Todos dizem o seguinte: 5% aderiram. Alguns retroagiram ao sistema manual. Né? Claro, quem tem 50 empregados para cima não tem nem como fazer mais um mecânico manual. Esses é o que estão implantando. Né? O restante, e aí, em geral, nas respostas que eu obtive desses colegas, 80% não estão aderindo. É onde está justamente as micro e pequenas empresas. E o custo é o principal ponto. E o custo é um deles, até porque muitos já tinham um sistema que já custou lá seus R$3.000 lá atrás, você descarta e compra um novo. Né? E alguns casos desses pode estar também a revolta. Né? Alguns podem estar a revolta em dizer que já comprei um e vou pôr fora agora e não compro outro. Daqui a pouco acabam aderindo ao longo do tempo, mas num primeiro momento o impacto é bastante negativo. Eu acho que isso aí está lembrando aquela lei do kit de primeiro socorro, né? O pessoal está esperando para ver se essa norma vai pegar, né? Mas eu acho que vai pegar, porque ela é boa também para o empresário. O empresário, né? O empresário tem que pensar na questão preventiva. Ele vai ter uma prova muito importante da jornada de trabalho. É segurança dos dois lados. É segurança para os dois lados. Para o juiz do trabalho é muito ruim decidir esse tipo de questão em cima só de prova testemunhal. Vai ter um documento, né? Vai ter um documento, um recibo que é dado para o trabalhador, que ele pode conferir dia a dia o seu horário de trabalho. Não vai ter mais essa discussão se o sistema foi fraudado ou não foi fraudado. Ali, está o documento. Está ali o documento, né? E tem algumas argumentações que para nós, às vezes, soa até como ridícula. Por exemplo, o meio ambiente, o empregado vai ter que ter um caixão para guardar papelzinho. Não é verdade isso. Porque se ele chegar no final do mês, ele recebeu todas as horas, descarta aquele papelzinho. Se ele 3 dias não recebeu hora, guarda os 3 papéis. Sim, que o negócio dele é receber. Se ele, claro. A partir do momento que recebeu, está resolvido. Ele bota fora. Vai para a reciclagem. Eu até pergunto, eu não sei se o sistema permite, mas tipo, vamos dizer, um caixa eletrônico de banco. Lá tem a opção, tu quer imprimir o extrato ou tu quer só ver na tela? Não sei se o sistema permite isso, porque... Aí passa pelo processo de negociação por empresa. Porque, vamos dizer... Que consta não permite, de início não é permitida essa opção. Porque poderia talvez ter essa opção que resolve o problema. Se o empregado conferir, vamos ver, dia a dia, hoje eu não vou imprimir, vamos ver se o custo é imprimir o papel, até para a economia de papel, né? Poderia ter essa opção, como a gente vê. Mediante acordo, ele pode ter um extrato semanal, um extrato quinzenal, um extrato mensal, mediante acordo coletivo. Exatamente. Mas não... com o equipamento, com toda a segurança determinada pela portaria. E não obstante possa parecer lugar comum a questão do impacto ambiental, da emissão desses comprovantes de papel térmico que devem durar 5 anos, ela não deve ser descartada. Até porque, se você pega como exemplo uma empresa com 100 empregados que trabalham 22 dias
com 4 marcações diárias, tu terás no final do mês 8.800 comprovantes. O papel é de alto custo e eu como conversando bastante com o doutor ali fora, hoje eu prego a advocacia preventiva, eu às vezes me deparo com empresas com 50 funcionários, você chega no final do dia, existe um lixo colocado logo abaixo do relógio ponto, né, do sistema de ponto, e aquilo está lotado. Eu tenho certeza que isso vai impactar futuramente, porque a minha dúvida... O impacto ecológico? Impacto ecológico. Também o impacto dessa prova, porque hoje toda a questão é a seguinte, a portaria visa evitar a fraude quanto à marcação do ponto, da jornada, né, do empregado. Se lá na frente o empregado não guardou os bordereaux, os tickets, os comprovantes, as papeletas, né, novamente esse encargo vai cair sobre o empregador, vai recair sobre o empregador, então você perde o cerne da questão. Eu acredito que a própria certificação do sistema em si, como a questão da nota fiscal eletrônica, exatamente esse seria ponto o suficiente. Eu ia chegar. Eu acho que a gente poderia pensar numa maneira de evitar-se a emissão desses comprovantes. Porque se você não vai lançar esse ônus ao empregado, e você vai lançar para o empregador novamente, vai desconstituir esse controle novamente, qual é o efeito disso? Eu complementaria a sua colocação no seguinte sentido: se o trabalhador não guardou nenhum desses comprovantes, pôs todos no lixo, passou os 5 anos, ele saiu da empresa, vai fazer a reclamatória, vai novamente solicitar para a empresa apresentar. Se esse sistema é manipulável da forma que está sendo colocado hoje, que altera o trabalhador, vai contra o cidadão, a empresa então vai lá, vai alterar de novo o sistema e vai levar o horário certinho. Mas o sistema o que nós temos é inviolável. Portaria. Exatamente aí. Por exemplo, o sistema de emissão de cupom fiscal do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, só pode entrar em funcionamento após o lacre do Estado, né, e a sua verificação. Né? E se um sistema desse do Estado for pego com manipulações, aquela empresa está excluída de todo o sistema de verificação que existe. Né? Então, é preferível você ter o sistema anterior exigindo apenas o software com a garantia do lacre e da inviolabilidade, a ter que jogar equipamento e aumentar, colocar o sistema do controle. Já que, na prática, vai continuar como está. Senhores, eu preciso chamar um intervalo comercial. Eu quero saber, na opinião dos demais debatedores, se essa questão do impacto ambiental ela é consistente, se é um argumento sólido, que a emissão de papel provoca danos ao meio ambiente, por isso o ponto eletrônico, um registro de papel, não deve ser incentivado. A gente vai discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo. E qual o impacto, além do controle mais rigoroso, mais específico de hora extra, de horário de entrada e saída do trabalhador, qual é o impacto disso no dia a dia depois da implementação? Até já.